Bom dia, irmão. Vamos dar o nosso coração e vamos então continuar com a nossa ordem de hoje. O ideal seria os irmãos aproximarem-se de mim para não estarem a gritar, nós não temos microfone, não é? Mas uma vez que estão aí espalhados, vamos ver se eu consigo fazer ouvir. Vamos então dar início ao nosso culto e agradeço, né, estarmos todos aqui para louvarmos ao nosso Senhor e também conseguir vir. Depois destas 2 semanas têm sido menos fáceis para todos, não é? Mas nós conseguimos estar aqui e é bom quem está, então vamos louvar e adorar ao nosso Deus. E vamos então começar com a entrega do nosso euro semanal para os nossos missionários, lembrando o CEM, o Centro de Expansão Missionária, que nós colaboramos sempre com €1 por semana, para o sustento dos nossos irmãos que têm menos possibilidades nos recursos financeiros. E lembramos também o casal lá em São Tomé e Príncipe, da nossa irmã Cisalvina, com o trabalho que ela faz lá com todas as crianças, com a sua creche e com os seus familiares. E quando entregamos então a nossa oferta, vamos ouvir o instrumental pela nossa irmã Fernanda. Nestas terras onde ela não é conhecida, às vezes não é aceito, Pai Santo, pedimos que o Espírito Santo trabalhe no coração e faça florescer a semente que é plantada por estes teus servos. Pedimos que sejas também com aqueles que já estão na idade da reforma, que já dedicaram toda a sua vida à tua obra. Pedimos que nestes dias da sua velhice possam sentir o carinho, possam sentir o amor, possam sentir a força que tu, através do Espírito Santo, colocas em cada um de nós, e que estas orações possam acalentá-los, possam dar-lhes a coragem para continuar ainda assim a testemunhar e a louvar-te. Pedimos que seja conversa no nosso culto. Em nome do teu Filho amado, pedimos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Então vamos ter uma leitura da palavra de Deus, baseada em várias passagens, em Salmos e em Samuel. E diz assim a palavra de Deus: o Senhor é o meu amparo, o Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza e o meu libertador. É meu Deus, a minha rocha, nele confiarei. É o meu escudo e a minha força da minha salvação, o meu retiro e o meu refúgio. Ao Senhor invocarei, pois é digno de louvor. Sim, a meu Deus clamarei, do seu tempo ouvi ele a minha
esconderijos do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor preserva os peregrinos, ampara o órfão e a viúva. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Que assim seja. Vamos entoar o cântico Tu és digno. E vamos ficar de pé, os irmãos que puderem. E agradecemos, Senhor, que, apesar de todas estas calamidades, Tu vais falando ao mundo, chamando-lhe a atenção para o seu estado espiritual da Tua presença, Senhor, e Tu queres que todos salvem. Nós te agradecemos pela grande salvação que nos ofereces. Obrigado, meu Pai, e te pedimos por todo este povo, que apesar de todas estas calamidades, todos estes problemas, eles não reconhecem o Teu amor, a Tua soberania, a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Pai, abençoa a cada um de nós e dando o Teu recado, Senhor. Abre os seus corações à Tua palavra, Senhor. E obrigado por nos dar esta oportunidade de louvarmos, honrarmos e glorificarmos, ainda mesmo assim, abaixo daquilo que Tu mereces, Senhor. E nós não conseguimos dar mais. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Então vamos ter mais uma leitura dirigida. E diz assim a palavra do Senhor: a terra é do Senhor. Quem entre
os deuses é como tu, ó Senhor. Quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores. Tu és o Deus que faz maravilhas. Tu tens reino de glória, a tua força entre os povos. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e a Deus que nele habita. Que assim seja. Deus cuidará de ti. É o hino que vamos entoar em conjunto enquanto fazemos o levantamento dos nossos dízimos e ofertas. Deus cuidará de ti. A primeira, a terceira e a tua Queremos te agradecer também pela força que nos dá para podermos ultrapassar estas calamidades. Ó Pai, continua-nos a abençoar, continua com o teu povo que te conhece realmente e que tu um dia chamaste para oferecer a salvação, Pai. Ó Pai, nesta hora queremos te pedir e queremos te agradecer também por estes dízimos, estas ofertas. E peço sempre, Pai, que sejas tu, Pai, a nos dar a capacidade e a orientar estas verbas, que elas possam ser bem aplicadas no teu trabalho. Também aqui para podermos fazer a troca do nosso telhado, Pai, que estas verbas possam ajudar e também que possam ser aplicadas na beneficência ao povo que necessita da nossa ajuda económica, Pai. Ó Pai, também queremos te agradecer por tudo que tens nos dado, todas as bênçãos que tens derramado sobre as nossas vidas. Nós não somos merecedoras delas, Pai.
mas queremos agradecer pela tua grande compaixão e pelo grande amor que tu tens para connosco, Pai. Ó Pai, continua a abençoar-nos e também te peço, Pai, pelos enfermos da tua igreja, tu sabes quem são, aqueles que necessitam, Pai, da tua mão poderosa, que possas aliviá-los das suas dores por a tua santa e divina vontade. Sejas com cada um deles que os possas abençoar. No nome do Filho amado Jesus Cristo, e que agradecemos ainda o perdão dos nossos pecados. Amém. E vamos ter ainda mais uma leitura em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. Deus nos ouvirá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É um dos versículos que eu gosto muito, eu gosto de ter-o presente e hoje mais que nunca. As últimas 2 semanas têm sido difíceis para todos, fomos todos realmente atingidos e a casa nós temos aqui também. Nós neste momento precisamos de substituir todo o teatro e não temos a verba ainda reunida para substituir. Se nós não fizermos as obras urgentemente, isto vai se estragar tudo. Então está na hora, como diz a palavra do Senhor, de chamar pelo dono das coisas, né? Se humilhar, se orar e buscar a face de Deus. Então Ele vai nos ouvir. Temos de estar na altura de dobrarmos os nossos joelhos e orarmos e pedirmos ao dono de todas as coisas, que Ele é quem todo o poder. E antes de ouvirmos a mensagem, vamos entoar mais 2 cânticos, dia a dia, e Ele te ouvirá. Oh
Bom dia novamente. Bom dia. Meus irmãos que eu não tinha ainda visto até agora. Estamos alegres porque estamos aqui, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Eu quero convidar os irmãos para se colocarem de pé, para qual abra a sua Bíblia no Salmo 121. Vamos ler esse salmo, vamos ler. Não é grande, são apenas 8 versos. Vamos ler o Salmo 121 e fazer aqui uma reflexão nesse salmo. Salmo 121. Leamos, diz assim a palavra de nosso Deus. Eleva os teus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Ó Deus amado, nós lhe agradecemos, porque o Senhor é conosco, porque a tua presença é sentida em nós e em nosso meio. Obrigado, ó Pai, porque tu estás atento às nossas necessidades, os teus ouvidos estão inclinados para ouvir o nosso clamor. Obrigado, ó Pai, porque a tua mão está estendida e não há nada que seja impossível diante do Senhor. Sabemos, ó Deus, que estamos à mercê da tua vontade, e é assim que nós queremos estar, dispostos a sermos como vasos que podem ser vidrados, moldados ao teu sabor, ao sabor da tua vontade. Obrigado, Pai, por ser tu o nosso Deus e sermos nós o teu povo. E agradecemos pela tua bondade e misericórdia e pedimos, ó Deus, que tenha compaixão das nossas vidas e que perdoe os nossos pecados. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, Deus abençoe a todos. Eu gosto bastante dos salmos. Eu penso que os irmãos também gostam. Os salmos são quase que imbatíveis, né? Sob o ponto de vista da preferência das pessoas. Eu acho que mesmo quem não conhece a Bíblia, conhece os salmos. Pode não conhecer a Bíblia, mas sabe que há na Bíblia os salmos. Talvez seja da literatura de toda a Bíblia a mais conhecida, né? Conhecida pelo menos de saber que existe. Deveríamos conhecer, ou todas as pessoas deveriam conhecer profundamente, porque os salmos nos ensinam muito a respeito de Deus, não só sobre o caráter de Deus, mas sobre como Deus age para conosco. E o Salmo 121, irmãos, é um dos meus preferidos. E eu sei que é um dos preferidos de muita gente. Mas eu também gosto do Salmo 127, gosto do Salmo 128, gosto do Salmo 90, gosto do Salmo 91, gosto do Salmo 1, do Salmo 23, do Salmo 46, do Salmo 64, do Salmo 33, também gosto bastante. Enfim, se eu for fazer uma lista, eu vou citar 150, porque os salmos são todos muito bons. Mas o fato é que talvez o grande gozo está em ver que a Bíblia nos proporciona palavras adequadas aos momentos que nós vivemos. Em todos os momentos que nós vivemos. Se estamos
alegres, nós temos uma palavra que coaduna com aquele momento. Se estamos tristes, temos também uma palavra que corrobora, ou que pelo menos vem em consonância com aquele momento também. Se estamos desesperados, se estamos cansados, se estamos, enfim, de alguma forma descontentes, se é que podemos dizer, sempre a Bíblia irá nos dar uma palavra de conforto, porque é a palavra de Deus, e ela própria disse que ela é viva e é eficaz, que é mais penetrante do que a espada qualquer dos dois mundos, é capaz de ir na profundidade, de fazer divisão entre juntas e medulas, é capaz de proporcionar discernimento. Então eu queria que nós hoje olhássemos para o Salmo 121 e entendêssemos aqui algo sobre Deus. Eu queria dividir o Salmo 121 em duas partes. A primeira parte é composta pelos versículos 1 e 2, e depois nós temos a segunda parte composta dos versículos 3 até ao 8. E eu vou começar pela parte final. Eu vou começar pela conclusão. O salmista concluiu no Salmo 121, depois de dizer versos, do verso 1 e 2, dizer palavras, depois ele vem a partir do verso 3, 4 em diante, ele faz uma conclusão. Eu queria começar por essa conclusão. E depois nós vamos caminhar, ou refazer os passos que ele, salmista, fez para chegar a essa conclusão. Está bem? É como se nós disséssemos assim: hoje o dia é lindo. E depois de concluirmos que o dia é lindo, vamos fazer alguns passos para saber por que nós chegamos a essa conclusão. Está bem? É mais ou menos assim. Então, nos versículos 3 em diante, o salmista diz assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Depois, verso 4: é certo que não dormita, ou que não dorme, ou que não cochila, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Verso 7: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. São muitas declarações, e que talvez um mês inteiro fosse pouco para nós esmiuçarmos cada uma dessas declarações que ele fez aqui. Mas eu queria chegar a um ponto mais essencial dessa conclusão que ele faz. Qual é? Que é Deus quem nos guarda. A conclusão que o salmista chega é que Deus é quem nos guarda. Se os irmãos repararem bem, já no versículo 5 ele diz: o Senhor é quem te guarda. Mas isso ainda repete. No versículo 7 ele diz: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Versículo 8: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Ou seja, a conclusão que ele chega é que o Senhor é o nosso guarda-meio, é o Senhor que nos guarda. E ele faz, como eu disse, algumas declarações acessórias a essa conclusão principal. A conclusão principal é: o Senhor é que nos guarda. Mas ele diz que o Senhor, por exemplo, não dorme, que o Senhor não cochila, que o Senhor é capaz de, dentro do seu conhecimento, do seu poder, da sua onisciência, da sua onipresença, estar em todos os lugares, inclusive não haver limitação de tempo. Ele diz no verso 8: o Senhor te guardará a tua saída e a tua entrada, quer dizer, em todos os momentos da sua vida, quer você entre, quer você saia, o Senhor te guardará. E não só agora, mas agora, desde agora e também para sempre. Ele diz no verso 3: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Você anda. Incumbe a você, incumbe a mim,
andar. Nós temos a nossa parcela, ou de responsabilidade ou de contribuição. Pense, irmãos, como quiserem, mas nós temos aquilo que nos toca. Mas o que o salmista está dizendo? Que Deus não permitirá que os nossos pés vacilem. O Salmo 121 é um salmo de romagem. O que é o salmo de romagem? Assim como outros salmos, são salmos que na verdade são cânticos, são salmos que eram cantados. E eram cantados em uma ocasião especialmente distinta, que é de tempo em tempo, todo israelita deveria ir a Jerusalém para ali prestar culto ao Senhor. E durante essa trajetória, das suas casas, dos seus pontos de encontro até Jerusalém, eles iam a cantar. Durante todo o trajeto, eles iam a cantar. E muitas vezes, irmãos, os caminhos eram perigosos. E talvez por isso aqui a referência, não sei se vocês não sabem, mas Jerusalém, o Parque de Jerusalém, especialmente onde fica o templo, é uma parte mais montanhosa. E os caminhos naquela época, as estradas naquela época, não eram estradas como são hoje, por exemplo, bem pavimentadas, muito mais seguras. Eram estradas que poderiam oferecer algum perigo, especialmente para quem tivesse com bagagens, com pesos, como era normal de acontecer quando eles faziam essas romarias. Mas o salmista diz: o Senhor não permitirá que os teus pés vacilem. E para onde ia aquele bombeiro? Ele ia se encontrar com o Senhor. Ele queria estar perto do Senhor, estar próximo do Senhor. Há lá em Jerusalém, e havia naquele tempo, o templo do Senhor. E era lá que estava a Arca da Aliança. E portanto era lá que entendiam os judeus que Deus estava presente. Portanto as pessoas saíam das suas casas, das suas cidades, e iam até Jerusalém e até o templo para estar mais próximos de Deus. Então veja que quando nós buscamos a presença de Deus, Ele não permitirá que os nossos pés vacilem. Ele não permitirá que o sol nos moleste de dia e nem que a lua nos moleste de noite, porque é Ele quem nos guarda. Essa é a conclusão do salmista. Quem nos guarda é o Senhor. Mas eu quero propor para os irmãos aqui um exercício. Vamos tentar dar aqui 3 passos, ou tentar subir 3 degraus, que nos permita chegar na mesma conclusão que o salmista chegou. Tá bem? Vamos lá. O primeiro dos 3 degraus. No verso 1, ele diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A expressão de onde me virá o socorro demonstra alguém que precisa de socorro. Demonstra alguém que, num primeiro passo, ou a subir um primeiro degrau, já reconhece que ele, ou essa pessoa, é alguém que não é autossuficiente, é alguém que não pode guardar a si mesmo, é alguém que precisa de ajuda, alguém que pede socorro, alguém que busca o socorro, é alguém que precisa de ajuda. Isso pode parecer, agora que nós já fizemos uma conclusão do salmista, pode parecer algo até óbvio e algo até desnecessário de se dizer. Mas quando nós saímos por aquela porta fora, quando nós passamos a segunda, a terça, a quarta, a quinta-feira, a sexta, tudo aí vai, e nós vivemos a nossa rotina normal, e quando nós estamos a conviver com as pessoas, e nós estamos dentro daquilo que nós consideramos fora da nossa zona de desconforto, e eu já vou explicar para os meus irmãos. Parece que quando nós estamos dentro da igreja, está tudo bem. Parece que quando nós estamos no meio de tudo, está tudo bem. Mas depois lá fora, parece que como passava o dia, não sei se porque nós passamos mais tempo lá fora do que tempo aqui dentro, parece que o normal é lá fora. E como é que nós somos lá fora? Como é que os homens são lá fora? O que muitas vezes nós vemos, irmãos, é uma tentativa de ser, ou de pelo menos parecer ser,
autossuficientes, pessoas que não precisam de ninguém, pessoas que conseguem cuidar de si próprias. Mas a grande verdade é que nós somos necessitados. A Bíblia diz que nós, sem Deus, somos como cegos e nus neste mundo. A Bíblia diz que certa vez Jesus olhou e fez um comentário, disse: eu vejo as pessoas como ovelhas que não têm. Como é uma ovelha que não tem pastor? Uma ovelha completamente desgovernada. Uma ovelha não consegue cuidar de si própria. E o Senhor é o nosso pastor. É Ele quem cuida de nós. E se Ele cuida de nós, significa que nós precisamos de cuidado. Então, portanto, parece que o primeiro degrau andado pelo salmista é o degrau onde ele faz uma própria análise de si mesmo, e ele coloca-se numa posição de alguém que precisa de ajuda. E é interessante como eu acho que é quase impossível, né, nesses tempos, talvez ainda vai demorar um pouco para nós, às vezes, nos distanciarmos um pouco do assunto, mas ainda é muito recente e às vezes é quase que impossível não voltarmos ao primeiro assunto que nós passamos a noção. E é impressionante como às vezes nós olhamos para as pessoas, mesmo em situações como a que nós temos vivido, e temos visto pessoas que se negam a ser ajudadas, que parece que o orgulho é tão grande, mas é tão grande, está tão profundamente agarrado no ser da pessoa, que mesmo precisando, mesmo com tanta necessidade, elas conseguem dizer não a uma oferta de ajuda. Mas precisam, como todos nós precisamos. Como todos nós precisamos. E aqui, irmãos, 3 coisas são importantes quando nós reconhecemos que nós não somos autossuficientes. Quando nós olhamos e perguntamos de onde nos virá o socorro. 3 coisas são importantes. Primeiro, quebrantamento. Precisamos exercer, ou praticar, ou exercitar o quebrantamento. Precisamos, por vezes, nos quebrantarmos. Lembra do exemplo do oleiro, do vaso? Às vezes o vaso precisa ser quebrado. Às vezes o vaso precisa ser quebrado. Às vezes há vasos tão bonitos, né? Mas é preciso que ele quebre. Às vezes uma videira precisa ter os ramos cortados, para que ela possa crescer, para que ela possa ser um vaso, precisa ser quebrado para que ele possa ser refeito. Então precisa, às vezes, haver quebrantamento. E eu quero lembrar para os irmãos que a Bíblia diz que Deus, Ele não resiste a um coração comprometido. Deus não resiste a um coração quebrantado. Uma segunda coisa, precisamos também exercer a humildade. Precisamos ser humildes também. Quebrantados, mas precisamos também ser humildes. Entendermos qual é o nosso lugar neste mundo. Precisamos das pessoas, mas que precisamos mais do que das pessoas que queremos ver. E depois, irmãos, também precisamos exercer misericórdia, porque assim como eu preciso, o outro também precisa. Assim como eu sou necessitado, o outro também é necessitado. Precisamos nos entender nesse aspecto, de saber que o outro também tem fraquezas, de saber que por vezes o outro que reage tão mal a uma situação, ele também pode estar sofrendo. E isso é influência. Talvez o comportamento dele é influenciado pela dor que ele vive, o que ela vive. Precisamos entender isso. Pois bem, esse é o primeiro passo. O primeiro passo é reconhecer que nós não somos autossuficientes. Porque disse o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É alguém que precisa de socorro. Mas há um segundo passo, que é quando nós reconhecemos que o socorro, na verdade, está em um patamar mais elevado. Veja, primeiro reconhecemos que não somos autossuficientes, que precisamos de ajuda, precisamos de socorro, precisamos ser guardados. Depois nós olhamos, buscando em algum lugar esse nosso socorro. Veja que o salmista diz, a expressão é: elevo os meus olhos para os montes.
numa faixa horizontal, ele não olha para baixo, ele não olha numa faixa horizontal, mas ele faz o quê? Ele eleva os olhos, ele olha para cima, ele entende que o seu socorro verdadeiro não está abaixo dele, nem ao lado dele, mas o seu socorro vem em cima. E aqui eu queria fazer uma consideração importante. Nós temos as autoridades, nós temos as instituições em quem nós buscamos socorro. Isso não está errado. Nós temos as pessoas em quem nós buscamos socorro. Isso também não está errado. Mas o que é mais importante para nós aqui é entendermos que as instituições, as autoridades, as pessoas, os vizinhos, os familiares, quem quer que seja, tudo que não está no alto, tudo isso que está ao nosso nível ou para baixo, são apenas meios que são utilizados para vir ao nosso socorro. São apenas meios. Há uma história, conta-se muito, eu já ouvi muitas vezes, eu não sei se os irmãos também já ouviram, de um náufrago que teve esse dissabor um dia, estava lá no seu barco, e o barco sofreu naufrágio. E ele resistiu, ele segurou-se alguma coisa, ele conseguiu ficar lá na superfície, conseguiu boiar, mas precisava de socorro. E havia algumas pessoas com ele. E alguns começaram então a providenciar uma maneira. Vamos nadar, vamos fazer o que for para poder sair daqui. E alguns começaram a sair. E havia um náufrago que disse: não, vou esperar que Deus venha no meu socorro. E passou no barco, e levou alguns, e ele disse: eu vou esperar que Deus venha no meu socorro. E veio o resgate do helicóptero, e jogou lá na cordinha, a escada, sobe. Vou esperar que Deus venha no meu socorro. Mas o que mais é preciso para nós entendermos que Deus usa essas coisas para nos socorrer? Porque às vezes parece que nós precisamos que um anjo venha batendo suas asas e venha e diga: olha, eu sou aqui um anjo, está aqui a minha carteira de anjo para comprovar. Você pode ler esse QR Code que vai te direcionar ao site celestial, que vai mostrar as suas credenciais, porque talvez você está convidando até para ser um anjo. Parece que a gente quer essas coisas, não é? A gente quer ver algo sobrenatural acontecendo na nossa vida. Mas, irmãos, nós temos ao nosso dispor as coisas que Deus criou, inclusive as pessoas. Então, muitas vezes o socorro bate à nossa porta, enviado por aquele que cuida de nós, e nós não conseguimos reconhecer que aquilo é um socorro que vem nos salvar. É assim com as pessoas, é assim com as situações. Nós dizemos: não pode ser você. O meu socorro não pode ser você. Eu espero outra coisa. Não é assim? Porque nós não conseguimos entender. Mas só que há também o outro lado, aquele lado em que nós colocamos a nossa esperança tão somente nessas coisas, nas coisas que nós temos ao nosso dispor e ao nosso alcance das nossas mãos, como as pessoas, por exemplo. Parece que se não for uma pessoa, não serve. Ou parece que se não for as pessoas, não serve. Um exemplo prático: se nós estamos doentes, o que nós devemos fazer? Às vezes nós espiritualizamos muito as coisas, né? Nós vivemos distantes. Às vezes espiritualizamos demais e às vezes espiritualizamos de menos. Às vezes nós desesperamos demais porque a nossa doença é grave e parece que não há médicos que sejam capazes ou que tenham qualquer tipo de qualificação para tratar daquilo. Ou às vezes parece que nós só confiamos em médicos, em remédios. Mas o que eu quero mostrar nesse segundo ponto para os irmãos é que tanto nesse nosso exemplo, tanto os médicos quanto os remédios são ferramentas, são instrumentos usados. Então, se nós adoecemos, o que nós devemos fazer?
Devemos orar, não é? Nós devemos consultar. Se nós estamos com alguma dificuldade emocional, aí os psicólogos, não é? Essas pessoas são instrumentos que podem ser usados por Deus para nos alcançar. Não devemos orar? Devemos orar. Quando uma pessoa está com algum problema emocional, nós dizemos assim: ó irmão, vamos orar por você. Mas quando uma pessoa está contando, nós dizemos que vamos orar. Mas nós perguntamos para ela: você já consultou? Você está tratado? Está tendo acompanhamento? Quer dizer, parece que para um é suficiente o profissional, para o outro não. Para um caso é suficiente orarmos, para o outro não. O fato é que essas coisas todas estão à nossa disposição porque Deus providenciou para nós. E eu quero terminar esse ponto dizendo para os irmãos uma coisa. Deus diz que o ímpio trabalha e produz, mas ele trabalha e produz, sabe para quem? Para os filhos do Senhor. Os filhos do Senhor. O sol de Deus nasce para justos e injustos. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Todos somos contemplados. Todos. O vento, quando sopra, sai arrebentando telhados de casa de justos e de injustos, de crentes e de descrentes. Nas estradas morrem de acidentes crentes e não crentes. Mas o fato é que Deus tem um cuidado especial para aqueles que o buscam, para aqueles que são os seus. E terceiro e último, o terceiro degrau é quando nós reconhecemos que o nosso socorro somente vem do Senhor. Primeiro reconhecemos que somos necessitados. Depois reconhecemos que o nosso socorro não está por aqui, mas está no alto. E depois reconhecemos que lá do alto o nosso socorro vem do Senhor. Mas não é um Senhor qualquer, é o Senhor. Não é o Senhor de escravos, mas é o Senhor de livres. Não é o Senhor de pessoas que devem algo, mas é o Senhor de pessoas que não mais devem algo, porque foram resgatados. O nosso socorro vem do Senhor que criou o céu e a terra. O nosso socorro vem daquele que não dorme. O nosso socorro vem daquele que está atento às nossas necessidades. Deus olha para você e sabe que você se chama José,
Pedro, Paulo, por quê? Mas Deus ainda tem um nome secreto, que só Ele sabe qual é o nome que você tem, e que um dia Ele vai dar para você quando você chegar lá e se encontrar com Ele. Este é o Deus que veio ao nosso socorro. Este é o Deus que não permite que os nossos pés vacilem. Mas talvez agora que nós devemos nos perguntar nós estamos buscando a presença do Senhor tal como aquele salmista fazia, saía do seu lugar e ia até Jerusalém para se encontrar com o Senhor? Saiba você que não é aqui nem ali que nós encontramos com o Senhor. A nossa palavra de passagem que ela gosta, de referências bíblicas que ela gosta. Eu tenho no Novo Testamento que eu gosto muito, que está em João 4, que é quando Jesus se encontra com a mulher no poço, e eles conversam, e tudo parece muito contrário a tudo que acontecia ali. Primeiro, um judeu conversando com uma mulher que nem judia era, samaritana. Depois conversando sozinhos. E depois conversando sobre coisas que as culturas deles não permitiam. Mas ela diz assim: adivinhe, alguém que vai nos ensinar as coisas. E ele vai nos dizer o que nós devemos fazer. E Jesus diz para ela assim: onde é que você acha que Deus é louvado? Jesus diz para ela: o Senhor, nosso Deus, é Espírito. Portanto, importa que Ele seja louvado em Espírito e em verdade. Pode a nossa casa cair, pode até o nosso templo, que é uma casa por meio de alvenaria, cair, mas o que diz a Bíblia é que nós é que somos pedras vivas e nós é que edificamos o templo do Senhor. Enquanto houver Deus, nós estaremos seguros e haverá Deus para sempre, porque Ele é eterno. E nossa esperança está depositada nele, não nos homens. Não esperamos em carros nem cavalos, esperamos no Senhor. Amém? Vamos orar? Amado Deus, nós chegamos ao final agora mais um momento que nós nos lembramos do Senhor e das suas verdades. Queremos, ó Pai, agora que o Senhor nos leve de volta dos nossos lares, guardados, protegidos, seguros, como tem sido até aqui. Reconhecemos, ó Deus, a tua proteção, reconhecemos que é o Senhor que nos guarda, reconhecemos que nós não somos suficientes em nós mesmos, reconhecemos que as pessoas, as coisas não são suficientes por si só, mas também reconhecemos que o nosso socorro vem do Senhor, que criou o céu e que criou a terra, e que está atento a todas as nossas necessidades. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sabemos, ó Pai, que assim será até o final, porque a tua palavra diz que o Senhor nos guardará desde agora e para sempre. Obrigado, obrigado. É o que nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um bom domingo, irmãos, uma boa semana, e nós nos encontramos novamente no domingo que vem, se Deus quiser.